Salve, salve, gente boa! Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides e o ponto de hoje é o ponto 16. A fé cristã se traduz em ações concretas e morais. Este ponto está dentro da lógica do quarto parágrafo do prólogo do Catecismo da Igreja Católica. É a terceira parte, ou seja, a vida da fé, que diz o seguinte: a terceira parte do Catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para a ela chegar, um comportamento reto e livre, com a ajuda da lei de Deus e da graça. Esta é a primeira seção. Um comportamento que realize o duplo mandamento da caridade, explicitado nos 10 mandamentos de Deus, que é a segunda seção. Assim, em poucas palavras, na fé da vovó, em poucas palavras, qual a fundamentação real dessa argumentação? Bom, a terceira parte, nesse ponto 16, diz o seguinte: a fé cristã é traduzida em ações concretas e morais na vida do crente. Então, não basta dizer eu sou cristão, não basta ser batizado, eu tenho que viver como. Aquilo que eu sempre brinco, não basta parecer laranja, não basta ter cheiro de laranja, tem que ter gosto, tem que ter sabor, tem que ser laranja, tem que estar imbuído disso. Então esta sessão ela é muito importante porque ela vai ao encontro o foco, o objetivo, o encontro que ela quer ter é fazer com que mostrar o objeto último da vida humana, que é alcançar a santidade, a bem-aventurança, a plena comunhão com Deus, a vida eterna. Este caminho para a bem-aventurança, ele é pavimentado, ele é construído, ele é traçado por um comportamento moralmente reto e livre. Moralmente reto e livre é algo muito interessante da gente parar para pensar, porque não é apenas ser reto, mas ser reto de uma maneira livre. Ou seja, eu não estou amando, eu não estou perdoando, eu não estou fazendo o meu papel, não estou vivendo na igreja por medo do inferno. Eu estou buscando isso porque eu creio, eu amo que este é o caminho. Eu estou me deixando ser guiado pela lei de Deus e estou me deixando ser sustentado por essa graça que me impulsiona a ir cada vez mais profundamente. O conteúdo deste ponto 16, ele é muito especial na vida da igreja, porque ele repercute em muitos outros lugares. Talvez a gente não tenha a total dimensão de como isso é importante na vivência de fé. Nós somos chamados a todos os instantes a entender e a viver profundamente isso. Então o catecismo, no ponto 16, ele vai dar os direcionamentos para algo que nós vamos estudar dentro desta terceira parte. Esta parte que vai falar de como a moral, como a vida se torna fé. Essa sessão ela vai explorar a vocação do homem à vida no Espírito Santo. Essa sessão vai mostrar como o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, é chamado à bem-aventurança. É por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, passou pela paixão, morte e ressurreição e nos deu um caminho onde Ele é a verdade, onde Ele é a vida. A chave para atingir esse objetivo é viver segundo a moral cristã, que não é uma mera observância de regras, mas é uma expressão de liberdade autêntica. Todas as vezes que eu penso, por que perdoar alguém que não me ama? Por que perdoar alguém que fez mal a mim? Por quê? É porque esse é o nosso convite. Qual o motivo que Cristo teria para salvar a humanidade se não fosse o seu amor incondicional a esta humanidade? Então, se eu me digo cristão, tem que trabalhar isso em mim, viver essa realidade. Isso nem sempre é fácil. Por isso, só existe uma maneira de fazer isso que não seja falseada. Ou seja, a verdadeira liberdade consiste em agir de acordo com a verdade do Evangelho em resposta ao chamado de Deus. Ou seja, o ponto central disso tudo aqui, deste ponto 16, é viver. Ou eu vivo a lei de Deus ou não vivo a lei de Deus. Ela se expressa na lei natural,
aquela lei que eu vejo olhando para as coisas que Deus criou, e na revelação, onde eu vejo aquilo que Deus fez pelo seu povo. E é isso, lei natural e lei revelada, nos guiam a um comportamento humano para o bem. Toda e qualquer lei será sempre para o bem. Além disso, nós não fazemos isso sozinhos. Para isso existe a graça. Quando eu sou chamado a um ato heróico, eu não estou sozinho nesse ato heróico. Existe a graça divina que, recebida especialmente através dos sacramentos, me fortalece para viver com capacidade a dignidade de ser humano e seguir esse caminho. Então, quando sou chamado ao sacerdócio, quando sou chamado a qualquer ministério, quando sou chamado a viver o celibato, quando sou chamado a viver a consagração na vida matrimonial, eu não estou fazendo isso somente pela minha consciência, pela minha inteligência, pelas minhas forças, mas é Deus que está me impulsionando e me dando a graça, capacitado pelo Espírito Santo a isso. Essa é a primeira parte. A segunda parte agora é aquela parte que é universal. Que é universal, ou seja, a sessão que vai aprofundar a prática da vida moral, a prática da vida cristã. O duplo mandamento da caridade, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, está no Decálogo, que foi dado ao povo da aliança. Amar a Deus sobre todas as coisas está focando os 3 primeiros mandamentos. Os outros 7 são focados em amar o próximo. E isso é, em si, princípio que organiza os 10 mandamentos. A nossa relação com Deus e com os irmãos. Quem diz amar a Deus que não vê e não ama o irmão que vê, próprio Jesus diz, é mentiroso. Então, cada mandamento é visto como um aspecto específico do amor de Deus e do próximo. E a obediência a esse mandamento é o caminho para a verdadeira felicidade. Amar a Deus sobre todas as coisas. E se Deus diz, perdoa, se Deus diz, ama, se Deus diz, sustenta, se Deus diz, cuida, se Deus diz, faz viver, eu tenho que fazer. Por quê? Porque é esse a minha resposta. É a resposta de quem ama, e eu não vou fazer isso por interesse, nem por medo. Eu vou fazer isso como um pai, como uma mãe faz, como um irmão faz, com amor. A fundamentação disso é enfatizada pela toda a estrutura. Homens e mulheres deram a vida, derramaram o seu sangue para que essa verdade fosse. Os teólogos católicos, desde o seu princípio, vão enfatizar que a moral cristã, conforme expressa no catecismo, não é apenas proibição, um conjunto de proibições, mas respostas de vida. Ou sou ou não sou. Ou sou quente ou sou frio. O morno é vomitado. Hans Urs von Balthasar, teólogo suíço, destaca que o amor é o centro da vida cristã e que os mandamentos são concretização desse amor. Segundo Balthasar, viver de acordo com os mandamentos de Deus é o caminho para participar da vida divina. Já é viver com Deus, já é viver em Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso nos diz a primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, pensem bem. Muitas vezes nos é feita aquela pergunta, por que viver em comunidade? Por que viver na igreja? Porque é na comunidade que eu expresso meu amor a Deus. Parece muito lógico isso, mas já foi esquecido. É lá na comunidade, participando dos sacramentos em comunhão, rezando em comunhão, construindo em comunhão, trabalhando em comunhão, educando em comunhão, vivendo em comunhão, que eu vou experimentar isso. É como aquela pessoa que pede paciência para Deus, mas nunca exercita essa paciência quando a necessidade se apresenta. Então, força, coragem, paciência, temor, todos os 7 dons do Espírito Santo nos são dados, mas para serem o quê? Utilizados em comunidade. De que vale a ciência se eu não tenho onde trabalhar ela? De que vale a pureza se eu não tenho onde expressar a minha pureza? Ratzinger, Papa Bento XVI, argumenta que a liberdade cristã não é a ausência de leis, mas a capacidade de escolher qual obedecer e escolher a que obedecer por ser um bem. Isso é muito importante.
Para ele, a lei de Deus não limita a liberdade, mas direciona. Direciona para a realização plena de uma pessoa humana conforme a imagem de Deus. A lei de Deus é como um técnico de um atleta, que sabe que aquele atleta tem as capacidades para vencer a meta e chegar à meta em primeiro lugar, mas ele precisa se exercitar. E vocês imaginem aqui em tempos de Olimpíada, né? Quantas horas um atleta gasta correndo, se exercitando, exercitando a mira, exercitando a rapidez, exercitando aquilo que para nós é simples, né? Caminhar, mas caminhar com eficácia, né? Uma marcha atlética, caminhar de uma maneira que eu estou caminhando e estou me movimentando mais rápido que alguém que corre. Eu estou fazendo a tantas metros de distância a mira num ponto que é impossível para uma pessoa que não treina fazer isso. Da mesma maneira, assim é a liberdade cristã. Os mandamentos fazem com que nós exercitemos essa liberdade, ou bem ou mal, ou sim ou não. Se eu não tenho esse exercício, o meu sim pode não representar sim, o meu não pode não representar não. O teólogo Yves Conga também contribui na compreensão dessa parte no catecismo a explicar que a graça é essencial para que o cristão possa cumprir a lei moral. Ou seja, quando vou fazer o bem, eu devo estar imbuído da graça para que aquele bem surta também o seu efeito. Sem a graça, a lei seria uma carga insuportável. Imagine os consagrados à vida religiosa, né, que abstêm-se pela obediência, pela pobreza, e pela castidade, há muitas coisas que a vida apresenta. Mas fazem isso por quê? Fazem isso por amor a Deus. E sem a graça, isso seria uma carga insuportável. O que diz São Paulo, se nós não cremos em Deus, se nós não entendemos Ele, não vivemos essa graça, somos dignos de pena. Mas com a graça, tudo o que fizermos, das pequenas ações do dia a dia, do bom dia, meu vizinho, até dar a vida, se torna um caminho de uma vida e de uma liberdade. Os 10 mandamentos na prática, e a prática dos 10 mandamentos, por exemplo, nada mais é que o reflexo direto do amor de Deus em ação. Por exemplo, o mandamento não matarás não é apenas uma proibição de um ato violento, mas a afirmação de um valor muito maior, valor à vida, criada à imagem de Deus. Então eu não mato simplesmente para não ser violento, eu mato porque eu amo a vida. Eu não mato porque eu respeito o valor à vida humana, à dignidade. E aí, isso estará muito além de qualquer outra lei. Mesmo que uma lei, um preceito humano permita matar, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu estou olhando para a dignidade da vida que é criada à imagem e semelhança de Deus. Eu digo isso aqui, é muito importante entender isso, porque nem todas as pessoas entendem. Por exemplo, por mais que uma lei humana diga que é proibido, é possível abortar dentro de certas coisas, é possível matar dentro de certas circunstâncias, o cristão, entendendo este mandamento, se coloca, tem isso como um valor. Não é apenas para ele uma proibição, mas é um ato de amor. Ao viver segundo este mandamento e não matar segundo este mandamento, o cristão está promovendo não o fim da violência, mas acima de tudo a dignidade da vida, ou seja, está vivendo a caridade na prática. Essa é a grande dinâmica deste ponto número 16, apresentar tudo isso. Esse ponto 16, depois, dentro do catecismo da Igreja Católica, vai ser muitíssimo trabalhado. Outro exemplo deste mandamento, como honrar pai e mãe, que é chamado, é um chamado à justiça, à caridade em relação aos familiares. Então não é apenas um ato de subserviência ao pai e à mãe, mas um chamado à justiça, à caridade. Aqueles que me deram tanto, eu também posso dar a eles. Este mandamento é uma expressão concreta do amor ao próximo. Começando então por aqueles que são mais próximos, aquilo que eu sempre digo, os primeiros catequistas são pais e mães. Os primeiros objetos de nosso amor são pai e mãe. Se eu não pratico o amor com meu pai e com minha mãe, como é que eu vou querer
exercitar na sociedade? Aqui cabe uma pergunta que nós fazemos àqueles que não entendem esses mandamentos. Não é simplesmente uma regra que foi colocada lá numa tábua de pedra. Não. Honrar pai e mãe é uma forma de exercitar o amor ao próximo com aqueles que me são mais próximos. Isso é a verdadeira compreensão dos pontos do catecismo. E é essa a grande beleza de fazermos esse estudo que estamos fazendo. Catequese, ponto a ponto. Bom, grato por sua atenção. Eu sou o professor Euclides e este foi mais um Catequese ponto a ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.